Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Vamos falar nessa aula sobre máximo divisor comum, ou abreviando MDC, máximo divisor comum, certo? O que seria um máximo divisor comum? Vamos ler aqui com vocês. O maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum, MDC, desses números, certo? Então, o que ele é? Se eu pegar dois números, o maior valor que eu consigo dividir esses dois números é o meu máximo divisor comum, é o meu MDC. Exemplo, vamos determinar o MDC dos números 12 e 18. Eu quero saber qual é o maior valor que divide tanto o 12 quanto o 18. Qual é esse maior valor, certo? Então, vou ter que pegar aqui, ó, os divisores de 12. Lembra como é que faz o divisor de 12, né? É o D, entre parênteses 12, ele é igual. Aqui, olha só, aqui tá faltando o número 1. Então, os divisores de 12 seria 1, o 2, o 3, o 6 e o 12, certo? Esses são os valores que eu consigo dividir o 12. Consigo dividir para 1, consigo dividir por 2, dividir por 3, por 4, por 5 não, mas eu consigo dividir por 6. Por 7, por 8, por 9, por 10 e por 11 eu não consigo dividir. E eu só consigo dividir por 12, que é ele mesmo. Esses são todos os divisores de 12, certo? Então vamos lá. Os divisores de 18, a mesma coisa. Quais números que eu consigo dividir o 18? Olha, também está faltando o 1. Então vamos lá. É o 1, é o 2, é o 3, é o 6 e é o 18. Certo? Beleza? Então, olha só, eu quero saber quais números que tem em comum entre esses, os divisores de 12 e os divisores de 18, certo? Olha, tem 1 em ambos, beleza, ele é comum. Tem 2 em ambos, beleza, também é comum. Tem 3 em ambos, beleza, também é comum. Tem 6 em ambos, também é comum. Só o 12 que não tem nos dois e o 18 aqui que não tem nos dois, certo? Mas agora, 1, 2, 3 e 6 tem, certo? Aqui eu coloquei, ó, os divisores comuns de 12 e 18. Aqui os divisores comuns ou divisores de 12. Este uzinho para baixo, esse uzinho significa, esse uzinho, ao contrário, ele significa intersecção. Intersecção. Tá? O que é intersecção? Intersecção é o que eles têm em comum. O que os divisores de 12 têm em comum com os divisores de 18? Ora, aqui tá faltando um 1 de novo, né? É o 1, o 2, o 3 e o 6, certo? Então, é o 1, o 2, o 3 e o 6. É o que eles têm em comum, certo? Pode até, vamos não deixar isso aqui, né? Certo? Porque tá faltando, em todos tá faltando um, mas tá certo. O maior divisor comum, então, qual que é o maior? É o 1? Não. O 2? Não. O 3? Não. O 6, né? O 6 é o maior desses números. Então, o 6 é o máximo divisor comum de 12 e 18. Então, o maior divisor comum de 12 e 18 é igual a 6. Logo, ó, o máximo divisor comum entre 12 e 18, MDC, entre 12 e 18 é 6. O MDC de 12 e 18 é 6. É o maior valor em que os dois números têm um divisor em comum. Certinho? Vamos ver aqui, ó, um exercício. 33. Complete as lacunas de modo a apresentar o MDC dos números em questão, o máximo divisor comum, certo? O A. Tem os divisores de 10. Bom, quem são os divisores de 10? Bom, o 1 divide o 10? Sim, o 1 divide todo mundo. E o 2? 10 dividido por 2 dá 5. Ah, então 10 dá para dividir por 2. 10 dá para dividir por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? 10 dividido por 5 dá 2. Ah, então dá para dividir por 5. Por 6, por 7, por 8 e por 9 não dá, mas dá para dividir por 10. Então, esses aqui são os divisores de 10. É o 1, o 2, o 5 e o 10. Vamos ver quem são os divisores de 15. Certo? O 1 sempre dá para dividir por 1. Os divisores de 15, né? 15 dividido por 1 dá o próprio 15.
Dá para dividir por 2? Não, né? Ele é ímpar. Dá para dividir por 3? Sim. 15 dividido por 3 é 5. Então, dá para dividir por 3. Por 4 não dá para dividir, por 5. Por 5 dá para dividir, né? 15 dividido por 5 dá 3. Então, por 5 eu sei que dá para dividir. Então, esses são os divisores, ó. Por 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não dá para dividir. Não vai dar uma divisão exata, certo? Então, e o próprio 15, dá para dividir o 15. Então, os divisores de 15 é o 1, 3, 5 e 15. Então, o que eles têm em comum? Intersecção, certo? O que os divisores de 15 têm em comum com os... o que os divisores de 10 têm em comum com os divisores de 15? Então, olha só, em ambos tem o valor 1. Aqui, ó, apareceu 1. Qual o valor que tem entre ambos? O 2 está em ambos? Não. O 5 está em ambos? Sim. Olha só, o 5 está em ambos, então aqui é 5. Então, tanto o 1 quanto o 5 são valores que eles têm em comum. São divisores que eles têm em comum. São divisores comuns. Os divisores comuns de 10 e 5 é 1 e 5. Qual que é o maior deles? Qual é o máximo divisor comum de 10 e 5? O máximo divisor de 10 e 5 é... de 10 e 15 é... O máximo divisor comum entre 10 e 15 é o 5, certo? Que é o maior valor que eu tenho aqui, ó. Então, máximo divisor comum, MDC, de 10 e 15, é o próprio 5. Certo? Basicamente isso. Pega o maior valor que ele tem em comum. Vê lá os divisores. E o maior valor que tem nas duas partes é o máximo divisor comum. Certinho? Então, vamos passar aqui. Próxima página. C. Os divisores de 4. Bom, vamos lá. Os divisores de 4, eu tenho o 1. 2 divide 4? Divide. O 3 divide 4? Não. O 4 divide 4? Sim. O 1 e ele mesmo sempre vão ser divisores, certo? Então, eu já sei, ó, que sempre começa com 1 e termina com o próprio número, tá? Ó, os divisores de 10 começou com 1, termina com 10. O 2 divide 10? Divide, porque ele é par. O 3 não divide, o 4 não divide e o 5 divide, certo? Agora vamos ver, ó, o que os divisores de 4 têm em comum, intersecção, certo? Entre os divisores de 10. O que tem em comum os divisores de 4 e os divisores de 10? Tem um 1 em ambos, então tem 1. Olha, tem 2 em ambos, né? Então tem 2 também. O 4, o 5 e o 10 não tem em ambos. Então o maior divisor comum entre 4 e 10 é o 2. Logo, o MDC de 4 e 10 é 2. Certo? O máximo divisor comum entre 4 e 10 é 2. Beleza? E tem E. Os divisores de 18. Olha só, vamos colocar aqui quem são os divisores de 18. O 1 sempre é, e o 18 sempre é, né? Sempre começa com 1 e termina com o próprio número. O 18 ele é par, dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Sim, 18 tá na tabuada do 3. 18 dividido por 3 dá 6. Dá para dividir por 4? Não. Por 5 não. Por 6? Por 6 dá. 18 tá na tabuada do 6. 6 vezes 3 é 18. Por 7 não. Por 8 não. Por 9 também dá. Certo? 18 dividido por 9 dá 2. Então, esses são os valores que tem em comum. Vamos ver os de 64. Sempre começa com 1. O 1 é sempre divisor e sempre termina com o próprio número. 64. Ele é par. Olha, dá para dividir por 2. Ele não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 4. 64 dividido por 4 vai dar 16. Dá para dividir por 5? Não. Por 6? Não. Por 7? Não. Por 8? Dá para dividir. 64 dividido por 8 é o próprio 8. Por 9 não dá, por 10 não dá, nem por 11, nem por 12, nem por 13, nem por 14, nem por 15. Só vai dar por 16, tá? 64 dividido por 16. E vai ter um monte que não vai dar, ele só vai dar de novo para dividir por 32, tá? Então, olha só, esses aqui são os números que são os divisores de 64. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, beleza? E o que eles têm em comum? O que os divisores de 18 têm em comum entre os divisores de 64? Lendo aqui matematicamente, eu diria, o que os divisores de 18, qual a intersecção dos divisores de 18 com os divisores de 64, certo? A intersecção entre esses dois.
O que eles têm em comum? Bom, o 1 sempre tem em comum, sempre. Olha, tem 2 aqui e tem 2 aqui. Então tem 2 aqui. Olha, agora não tem mais nenhum número em comum. Não tem nenhum número que está nos dois, né? Tanto nos 18 quanto nos 64. Não tem nenhum que está nos dois, certo? Então, o máximo divisor comum entre 18 e 64, o maior valor que divide os dois é o próprio 2. Certinho? Beleza? Vamos agora aprender como é que a gente faz as divisões. Eu vou ensinar de uma maneira diferente do que está aqui. Eu vou pegar só o exemplo, ó. Eu quero saber qual que é o máximo divisor comum entre 35 e 7. Para a gente fazer a coisa mais rápida, tá? Qual que é o máximo divisor comum? 35 e 7. Entre 35 e 7, certo? Qual que é esse valor? Eu não sei. Então, vamos fazer aqui, ó. O que eu vou ter que fazer, ó? Primeiramente, lembra do processo da aula anterior, de decomposição em fatores primos? Eu vou usar aquele processo exatamente o mesmo aqui. Só que eu vou pegar dois números, os dois números que eu tenho, o 35 e o 7. Então, eu vou ter que passar um traço aqui, ó. Certo? Aí é o seguinte, vou ter que primeiramente ver um número que eu divido ambos os valores. Tem que dividir tanto 35 quanto 7. O 1 sempre divide todo mundo. Neste caso do processo, eu não preciso colocar o 1, tá? Não precisa não, pode pular o 1, porque ele sempre divide todo mundo. Vamos ver, será que o 2 divide os 2? Não. O 3? Não. O 4? Não. O 5? Não. O 6? Não. E o 7? 7. Beleza, vamos ver aqui se divide por 7. Quanto que é 35 dividido por 7? Olha, 35, ele não é nada mais do que 7 vezes 5. Ah, então ele tá na tabuada do 7, né? Então dá para dividir 35 por 7, vai dar 5, né? Então se eu dividir por 7, aqui vai dar 5. 35 dividido por 7 dá 5. E 7 dividido por 7 dá 1. Certo? Olha só, não tem mais nenhum número aqui, ó, que eu consiga dividir tanto 5 quanto 1. Não tem mais nenhum número diferente do 1. Claro, o 1 sempre dá, mas eu ignoro ele nessa parte. Como eu não tenho um número que eu divido tanto 5 quanto 1, eu acabei aqui. Olha, então eu já achei quem é o meu máximo divisor comum. Ele é o próprio 7. Então a resposta para isso aqui é 7. O máximo divisor comum é 7. Certo? Vamos ver outro aqui. Eu quero saber o máximo divisor comum de 28 e 12. Eu não sei quanto é que ele é. Mas vamos fazer o processo. Eu vou colocar o 28 aqui. Vou colocar o 12 aqui. E vou passar um traço aqui para a gente dividir. Olha, ambos são pares. Então dá para dividir por 2. Certo? 28 dividido por 2 vai dar 14. 12 dividido por 2 vai dar 6. Beleza? Olha, continua sendo par os dois. Então dá para dividir por 2 de novo. 14 dividido por 2 dá 7. E 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Então, olha só, não tem mais nenhum número que eu consiga dividir tanto 7 quanto 3. Então, acabei por aqui. Certo? O que isso significa? Significa que se eu multiplicar esses dois, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Este é o meu máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 28 e 12 é o 4. Beleza? Então, a resposta aqui, ó, o máximo divisor comum entre 28 e 12 é 4. Beleza? Assim que a gente faz. Quando a gente não consegue dividir os dois ao mesmo tempo, por nenhum outro número que seja maior do que 1, né? A gente tem o divisor dele, o máximo divisor comum, que é o 4. Certinho? Então, vamos lá para este exercício 34. Pelo processo das divisões sucessivas, determine o MDC dos números apresentados. Vamos utilizar este processo, que é o de decomposição em fatores, para fazer isso aqui, certo? 15 e 5. Vamos ver qual é o máximo divisor comum entre 15 e 5. O que eu tenho que fazer primeiro?
Pego 15, vírgula, pego 5, passo um traço de fração e vamos ver o que vai acontecer. Olha, qual o número que divide tanto o 15 quanto o 5 ao mesmo tempo? O 2, sempre começa pelo 2, tá? O 2 divide os dois? Não. O 3 divide o 15, mas o 3 divide o 5? Não, então não posso colocar ele aqui. O 4 não divide nenhum dos dois. E o 5? Olha, 5 divide tanto 15 quanto o 5. Vamos colocar o 5 aqui, então. 15 dividido por 5 vai dar 3. E 5 dividido por 5 dá 1. Olha, não tem nenhum número que seja pelo menos 2 ou maior que consiga dividir tanto 3 quanto 1, né? Porque o único que divide o 3 seria o próprio 3, certo? Então ele não divide o 1. Então acabei por aqui. Este é o meu próprio MMC. Já de cara eu já tenho ele. Então o que eu posso escrever? Ó? O meu máximo divisor comum entre 15 e 5 é igual a 5. Esse é o valor. É o maior valor que eu consigo dividir os dois números. Certinho? Vamos então para o próximo item. Item C. Eu quero saber o MDC entre 24 e 10. Qual é o máximo divisor comum entre 24 e 10? Então, vamos pegar o 24, vírgula, pego o 10 e vamos dividir. Vamos ver. Olha, ambos são pares, então dá para dividir por 2. 24 dividido por 2 é 12, certinho. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, olha só. Não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Olha, o 2 divide o 12, mas não divide o 5. O 3 divide o 12, mas não divide o 5. O 4 divide o 12, mas não divide o 5. E o 5 só divide o 5, mas não divide o 12. Então não tem mais nenhum número. Logo, acabei por aqui mesmo. O próprio 2 é o meu máximo divisor comum. Então, meu máximo divisor comum entre 24 e 10 é igual a 2. Certo? Isso aqui vai complicando conforme a gente vai passando. Nem sempre é o primeiro, tá? Nem sempre é o primeiro. Vamos para o item E. Qual é o máximo divisor comum entre 26? 26. Então, eu vou colocar o 20 aqui, vírgula, e vou colocar o 6. Olha só, ambos são pares, dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí, de novo, não tem nenhum número que eu consiga dividir, ó. Tanto o 10 quanto o 3. Ó, o 2 divide o 10, mas não divide o 3. O 3 divide o 3, mas não divide o 10. Então, não tenho mais nenhum número. Esse aqui direto também. O máximo divisor comum entre 20 e 6 é o 2. O maior valor em comum que divide os dois é o próprio 2, certo? Vamos então para o próximo item aqui, G. 81 e 27. Esse aqui fica um pouquinho mais interessante. Pego 81, vírgula 27 e eu passo um traço, certo? Agora, olha só. Tem que achar um número que divide os dois. O 2 divide eles? Não, o 2 é par e nenhum desses números são pares. E o 3, será que divide? Olha só, vamos lembrar dos critérios de divisibilidade. 8 mais 1 é 9, 9 está na tabuada do 3. Beleza, eu sei que o 3 divide. Então, quando eu dividir 81 por 3, vai dar algum número. E o 27? 2 mais 7 também dá 9, olha só. Então, o 27 também está na tabuada do 3. Certo? Vamos lá. Então, eu vou dividir por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Só fazer a conta, tá? Vamos fazer aqui, vai. 81 dividido por 3. 8 dividido por 3? Bom, 8 não dá para dividir por 3, né? Vai dar 2, porque 6 dividido por 3 e sobra 2. Certo? Aí eu abaixo 1. 21 dividido por 3 dá 7. Então, este é o meu resultado. 27 dividido por 3, se eu pegar o 27 e dividir por 3... o 27 ele já está na tabuada do 3, ele é 9, é 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. Então, aqui vai dar 9, ó. 27 dividido por 3 vai dar 9. Certo?
Agora, tem algum outro número que divide de novo? Tem, o 3 novamente. O 3 novamente divide. 27 dividido por 3 vai dar 9. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Tem mais algum número que divide aqui? De novo? Sim, de novo é o próprio 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Agora, olha só. Não tem nenhum número que divida o 3 e o 1 ao mesmo tempo. Porque o 3, o menor número que divide ele, é o próprio 3, né? Tirando o 1, é claro. Eu sempre tiro o 1 quando eu estou fazendo neste caso. E para dividir o 1, só ele mesmo, né? Beleza? Então não tem mais nenhum número. Logo, eu acabei por aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar todos esses números. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. Então, olha só. O máximo divisor comum entre 81 e 27 é o próprio 27. Tá? Beleza? Continuando aqui. Item I. 168. Vamos colocar aqui, então, 160, vírgula, e colocar o 8. Passando o traço de fração, vamos ver o que vai dar. Olha, ambos são pares, dá para dividir por 2. A gente sempre pega os números que aqui sejam primos ou sejam bem pequenos. 160 dividido por 2 vai dar 80. Ó, 16 dividido por 2 é 8, acrescenta um 0. 8 dividido por 2 vai dar 4. Certo? Olha só, eles continuam sendo pares, então dá para dividir por 2 de novo. 80 dividido por 2 vai dar 40. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Olha, 40 é par, 2 também é par, dá para dividir por 2 novamente. 40 dividido por 2 é 20. 2 dividido por 2 é 1. Beleza, agora não tem nenhum número que consiga dividir o 20 e o 1. Algum número que seja maior do que o próprio 1, né? É claro que quando chegar em 1 aqui, em qualquer um deles, eu posso acabar a minha divisão por aqui e eu já sei que esse é o resultado. Ó. É só multiplicar todo mundo que está aqui. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 não é 6. 4 vezes 2 é 8. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, o máximo divisor comum entre 160 e 8 é 8. Ó, nem sempre dá o mesmo valor que está lá. Às vezes, por coincidência, ó, o 8 era o menor valor. Por coincidência, deu o 8 aqui também, mas nem sempre dá o mesmo valor. Certo? Então, vamos ver aqui o item K. Eu quero o máximo divisor comum entre 70 e 80. Coloco 70,80 e vou passar um traço de fração. Um traço, aliás. Olha só, ambos são pares, né? Se ambos são pares, dá para dividir por 2. 70 dividido por 2 vai dar 35, tá? É só fazer a conta. 80 dividido por 2 vai dar 40. Agora, tem algum número que divide o 35 ou 40 ao mesmo tempo? Vamos ver. O 2 não pode ser, né? Porque aqui é ímpar e aqui é par. O 2 não divide os dois. O 3. O 3 não divide o 35 e nem o 40. E o 4? 4 divide o 40, mas 4 não divide o 35. E o 5? Olha, o 5, olha só, terminou com 5 ou com 0, ele é um número divisível por 5. Ah, então 35 é divisível por 5. 40 também é divisível por 5. Então, vou colocar o 5 aqui. 35 dividido por 5 vai dar 7. 40 dividido por 5 vai dar 8. Agora, não tem nenhum número maior do que 1 que consiga dividir o 7 e o 8 ao mesmo tempo. Então, acabou. É só multiplicar os que estão aqui. 5 vezes 2, 2 vezes 5, dá 10. Então, o máximo divisor comum entre 70 e 80, ele é igual a 10. Esse é o maior número que eu consigo fazer, que ele divida os dois ao mesmo tempo, certo? Ele divida tanto o 70 quanto o 80. Beleza? Vamos ver o que nós temos mais aqui.
Vamos para a questão M. No M, entre 100 e 150. Então, vamos pegar aqui o 100, vírgula, 150. E vamos passar o traço de fração. Olha, ambos dá para dividir por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. 150 dividido por 2, ó. Vou fazer aqui com vocês. 150 dividido por 2. 15 dividido por 2, ele vai dar 7, mas sobra 1. Abaixo 0, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, é 75. Aqui é par e aqui é ímpar, então não pode ser o 2 de novo. E o 3? O 3 divide 75, mas não divide 50. O 4 não divide nenhum deles. E o 5? Olha, terminou com 0 e terminou com 5. Então, 5 divide ambos. Vamos dividir, então, por 5. 50 dividido por 5 dá 10. E 75 dividido por 5 dá 15, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos dividir 75 por 5. 7 dividido por 5 vai dar 1 e sobra 2. Né? Porque 5 até 7 sobra 2. Abaixo 5, 25 dividido por 5 é 5. Certo? Então, 75 dividido por 5 aqui vai dar 15. Beleza? Agora vamos lá. Tem mais algum número que eu consiga dividir os dois? Tem, ó. Terminou com 0 e terminou com 5. De novo. Então, dá para dividir novamente por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. Pronto, olha só. Não tem nenhum número que seja maior do que 1 que consiga dividir tanto 2 quanto 3 ao mesmo tempo, tá? Então, acabei por aqui. Então, é só multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 5 dá 50. Então, o meu máximo divisor comum entre 100 e 150 é 50. Esse é o maior valor que eu consigo dividir tanto 100 quanto 150 ao mesmo tempo. Certo? Beleza? Fazer a última questão, o item O. O máximo divisor comum entre 25 e 18. Certo? Então, vou colocar o 25 e vou colocar o 18. Vamos tentar fazer aqui, ó. Olha só. Se eu tenho 25 e 18, dá para dividir por 2? Não, porque não é. Um é ímpar e outro é par. Dá para dividir por 3? Não, porque o 25 não está na tábua do 3. Por 4? Também não. Por 5 não, ó. Terminou com 5, mas aqui não terminou nem com 5 nem com 0. Por 6? Aqui dá para dividir por 6, aqui não. Por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Não. Por 11? Não. Por 12? Não. Olha só. Nem quando a gente chegar em 18 mesmo, não dá para dividir os dois. Então, não tem nenhum número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Quando não tem nenhum número, quando a gente não acha nenhum número, o que a gente faz? A gente sabe que o maior divisor comum, então, entre eles, quando a gente não acha, não encontra, é o próprio 1, tá? O maior valor que divide o 25 e o 18 é o próprio 1, não tem mais nenhum. Certo? Então, 25 dá para dividir por 1, 18 dá para dividir por 1. Agora, se você for fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, não vai dar para dividir. Nenhum deles vai conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Certo? Então, olha só, atente a esse resultado. Quando você não conseguir um valor que divide os dois ao mesmo tempo, quer dizer que o máximo divisor comum entre eles é 1. Mas preste muita atenção, cuidado, para você fazer isso aqui, tá? Certinho? Então, basicamente essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!